Olá, tudo bem? Como vocês estão? Vamos dar agora início, eu ia falar continuidade, mas vamos dar início de fato ao nosso estudo sobre Gálatas. Mas lembrando que nós temos dois entendimentos para que a gente possa ler esse livro de forma eficaz. Eu estou com Cristo caminhando com o Senhor, pela graça e misericórdia dele, há 25 anos. Sempre uma amante estudante da palavra. E nesses últimos anos, a presença dele trouxe realmente outra visão, outra profundidade. Por isso que em Provérbios fala que nós devemos caçar mesmo, garimpar a palavra do Senhor como muito mais precioso do que ouro e prata. E nela nós encontramos, por meio da revelação do Senhor, para aquele que tem sede e fome, realmente preciosidades das Escrituras. Então é isso que eu quero, que você possa viver uma nova experiência. Se você já é cristão, já leu a Bíblia diversas vezes, é estudado, tem títulos, permita-se fazer uma oração e falar assim: Espírito Santo, abre o meu entendimento para que eu leia as Escrituras de forma simples e profunda. Que ele possa trazer essa revelação realmente a nós. Então, para começarmos a ler, eu falei para vocês, nós conversamos sobre dois fundamentos essenciais, que é a justificação e o que é realmente o evangelho, certo? Se você não viu, vê esses dois vídeos, justificação e o que é o evangelho, para que a gente possa realmente ter uma nova visão. Esse daqui é o meu auxiliar. Eu tenho um problema de vista e por causa desse problema eu tenho fotofobia. Olha, né? Tem tantas fobias hoje em dia, né? Tenho sensibilidade extrema à luz. E quando eu coloco esses óculos, eu enxergo melhor. Você acredita? Apesar dele ser tão escuro, com todas as películas que ele tem, eu enxergo com mais clareza, com um pouquinho mais de nitidez com este óculos do que sem ele. E é exatamente isso que eu quero que você faça. Eu quero que você pegue um óculos e que uma lente seja a justificação e a outra lente seja o evangelho, para que as escrituras possam ter uma outra aplicação pessoal no seu estilo de vida. Me compreende? Então, debaixo desta ótica, novas lentes, você possa ter maior nitidez para viver um estilo de vida diferente. Como nós propomos de ser um estudo. Então, pegue seu caderno. Olha, eu vou compartilhar depois aqui minha folhinha toda rabiscada. Eu amo rabiscar, desenhar e colocar todas as formas que a minha mente vai gravar com maior facilidade. Pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia também, para que você possa marcar. Ó, maravilhoso. Pegue sua Bíblia, marque com marca-texto, marca aí para que a gente possa realmente absorver o que nós vamos ler aqui. E que você também coloque aí aquilo que falou ao teu coração, aquilo que o Espírito Santo ministrou, aquilo que trouxe entendimento, restauração aí para sua vida. Então, de início, nós vamos começar pelo capítulo 1. E nós vamos partindo, tá? Eu não vou estudar o capítulo todo, não. Para que a gente possa realmente ser o mais prático, o mais didático possível. Então nós vamos partindo, mesmo que um texto a gente faça aí 3 encontros para entender um capítulo, sem problema. Eu não tô com pressa, você tá? Então nós vamos lá no capítulo 1. Hoje nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 5. E a nossa ênfase vai ser no versículo 4. Então você vai ler esses versículos, você vai ter um entendimento sobre ele. E aí nós vamos ver que no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele está embasando a sua autoridade, o seu envio e a mensagem, né? Porque aquele povo, eles estavam sendo enganados por falsos mestres. Então ele estava afirmando: eu sou um apóstolo verdadeiro, enviado por Jesus Cristo com uma verdadeira mensagem. No versículos posteriores, ele vai falar desse encontro que ele teve, de que realmente é esse nível dessa mensagem. E aí chega no versículo 4 que diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus. Aqui eu encontro exatamente o que nós falamos, né? As duas lentes
pelo qual nós vamos ler todo o livro. Nós encontramos a justificação e o evangelho. Nós encontramos esses dois fundamentos essenciais, porque nós encontramos que Paulo falando que essa ação que nos justifica foi obra única e exclusiva da vontade de Deus. Isso é o evangelho. Não é nada que eu inicio para me aproximar de Deus. Isso é religião. É algo que foi iniciado pela Trindade. Eu apenas correspondo. Então nós encontramos aqui o evangelho, a boa notícia, a disposição de Deus de se aproximar de nós. E principalmente para que a gente possa entender que essa obra de justificação foi realizada pela bondade dele. Ele mesmo preparou o cordeiro morto antes mesmo da fundação do mundo. Como fala o texto, né? O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. E é por meio da fé na obra que Cristo realizou é que nós somos justificados diante do Senhor. A partir desse momento, o Senhor está nos vendo de forma justa, íntegra, inteira, porque nós estamos inclusos na obra de Cristo por meio da fé, por meio da inclusão, da identificação, a partir da fé. E esse é o centro da carta de Gálatas. E é isso que Paulo está começando aqui nesses primeiros 5 versículos a anunciar. Ele está anunciando isso, ao qual ele termina no versículo 5, né? Ao qual a glória para todo sempre. Amém. Qual glória que ele está falando? Que a obra de justificação, redenção, salvação é única e exclusiva dele para todo sempre. Amém. Que assim seja. Só que, infelizmente, a humanidade distorcida pelo pecado começou lá em Adão, que a partir do momento em que ele desobedeceu, ele tentou fazer. Ele tentou realizar uma obra que para ele é impossível de ser realizada. Ele fez uma roupa para si. Em vez de, na hora que ele ouviu Deus se aproximar, ele poderia ter ido e falado: Senhor, pequei, me arrependo, desobedeci o Senhor, me perdoa. Não, ele se escondeu e resolveu fazer. E nisso nós temos o centro desse falso evangelho, o mérito. Não é somente pela obra da cruz. E aqui eu preciso que você não comece a tomar conceitos a partir de partes isoladas. Preciso que você me acompanhe e a gente ande por todo o entendimento e todo o estudo sobre o livro de Gálatas. Porque normalmente as pessoas gostam de ir para o extremo. Então tá falando, então não é para fazer? Então não existe obra? Não é isso. É que a obra ela é uma resposta e não uma iniciativa. Só que aqui eles queriam colocar de forma deliberada para esses novos convertidos que Paulo tinha anunciado para eles o verdadeiro evangelho, mas vieram falsos mestres anunciando para ele que eles tinham que merecer. Eles tinham que realizar uma obra. Eles tinham que guardar ritos. Eles tinham que guardar costumes para ser por mérito. E é isso que Paulo está combatendo. É óbvio, é claro que nós somos preparados para as boas obras, mas como resposta. Então, nesse momento, nessa pequena introdução que nós demos aqui do livro de Gálatas, nós começamos que você leia capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Encontre a justificação, no versículo 4, encontre o verdadeiro evangelho que puramente nos alcançou pela bondade dele e que não é pelo nosso mérito. Não tem bondade em nós para atrair Deus. É a bondade dele que nos atraiu. Que essa revelação possa estar no teu coração, modificando o seu estilo de vida.